fazer academia, melhorar a alimentação, ler. Matheus, o que você tá pensando aí? Eu tô pensando nos planos, nas metas que fiz pra esse ano. E aí eu descobri que são as mesmas metas que fiz em 2018, que por sinal eram as mesmas de 2017. Eu te entendo bem. Por que é tão difícil tirar os planos do papel e partir logo pra ação? Não sei. Só sei que 2020 é o ano de fazer acontecer. Eu sou o Matheus Tavares. Eu sou a Bruna Lopes. Você está escutando o Prodiscast, o podcast da produtora de multimeios da UFJF. É impressionante como o final do ano mexe com a gente, viu? É aquele período que refletimos sobre tudo aquilo que fizemos e deixamos de fazer. E aí, bate a bad. Bate a bad porque nos damos conta de que as resoluções e promessas do Réveillon passado ficaram só no plano das resoluções e promessas. Bruna, é como se houvesse uma força superior ou inferior, não sei, me impedindo de fazer, entende? E sei não, tô achando que isso é desculpa, hein? É, né? Será que depende só de mim? Não sei, mas nós vamos descobrir até o final desse episódio. Você já tentou criar um hábito como acordar cedo e fazer exercícios pela manhã, guardar dinheiro para viajar todo ano ou até parar de fumar e não conseguiu? Não se preocupe, você não está sozinho nessa. A explicação para isso é que hábitos são difíceis de serem construídos ou mudados, tá? Que algumas pessoas conseguem. Devem ser pessoas de outro planeta, né? Porque aí eu vou te falar, viu? Não consigo. Pessoas que conseguem, onde vivem, o que comem. É para isso que chamamos Jordana Neves. Essa menina é de tirar o chapéu, malha todos os dias, é muito focada na alimentação e ainda acorda muito cedo, mas muito cedo. Jordana, de que planeta você veio? Meu Deus do céu, adorei, mas não, gente, eu sou uma pessoa normal. Eu acordo cedo mesmo porque eu faço estágio de manhã, eu acordo 5h20, 5h30 e preciso acordar esse horário, mas não pensem que é fácil, é bem difícil. Acho até que essa é a parte mais difícil, mas com o tempo a gente acostuma, né? Vai criando uma rotina e vira um hábito e depois você já levanta sem sofrer tanto. E há quanto tempo você tem esse estilo de vida aí? Então, na verdade, eu sempre acordei cedo porque eu sempre estudei de manhã. Desde a época da escola, eu acordava 6 horas, 6 e pouca. Não é tão cedo igual hoje em dia que eu faço estágio, mas sempre levantei de manhã e sempre foi sofrido, mas, igual eu disse anteriormente, vira um hábito. Você sofre um pouquinho para acordar, levantar, mas depois que levanta, já pega no pique rápido. Você se lembra do processo para se habituar e acordar cedo? Manter uma alimentação livre de besteiras e ir para academia? Isso foi difícil? Como eu disse anteriormente, eu sempre acordei cedo. Desde a época do colégio, sempre estudei de manhã minha vida inteira. Fiz faculdade de manhã até o período passado, então acordar cedo sempre fez parte da minha rotina. Hoje em dia eu acordo um pouquinho mais cedo por conta do estágio, mas como eu disse, é sofrido para levantar, mas depois que levanta a gente pega o pique rápido, porque vira uma rotina, vira um hábito e o seu corpo acostuma. Quanto à alimentação, eu acho que essa é a parte mais difícil, porque, vamos ser sinceros, quem não gosta de comer uma besteirinha de vez em quando? E eu acho que ter uma rotina saudável inclui ter equilíbrio. Eu acho que é importante você seguir uma dieta balanceada, rica em nutrientes, mas é também importante você saber que pode comer uma coisa que você goste em determinadas ocasiões, porque qualquer radicalismo faz mal para nossa cabeça, não traz os resultados que a gente almeja. Quanto à academia, sim, eu faço musculação. Já tem um tempinho que eu malho e eu gosto, até porque eu nunca gostei muito desses esportes coletivos, então eu acho que a musculação me atende bem. Fora que é uma atividade que me dá muita flexibilidade, porque eu vou na hora que eu posso, na hora que eu quero, então isso facilita muito para que eu não falte às aulas, porque não tem desculpa, né? A Jordana lançou no início do ano passado um blog chamado Dicotomia. É um projeto pessoal que tem textos, podcasts, vídeos, é bem completo. Mais uma vez, ela partiu para a ação, né? Tirou o projeto do papel. Enquanto isso, tem pessoas que ficam idealizando um projeto e ele nunca sai do plano das ideias. O que você faz para ser assim? O que eu faço para ser assim? Até parece, né? Mas quanto ao blog, eu acho que foi muito importante eu não ficar pensando
que já existem muitos portais de notícia, portais que já são muito mais renomados que meu blog. Eu não fiquei focando nisso, até porque se eu ficasse focada nessa questão, eu não iria colocar o projeto para frente. E essa fase da faculdade é a fase que a gente tem que experimentar, a gente tem que testar de tudo, porque qualquer experiência, qualquer projeto é válido e vai fazer diferença no nosso futuro profissional. Considerado um best-seller, O Poder do Hábito, do escritor Charles Duhigg, explora diversos casos de transformações radicais, como, por exemplo, uma pessoa sedentária que se tornou maratonista. Duhigg explica no livro que o hábito surge quando o cérebro quer economizar energia, ou seja, quando ele deixa de tomar decisões conscientes e decide fazer o de sempre. E aí ele fala também que o processo de formação do hábito consiste em 3 etapas: as deixas, que despertam os nossos desejos, a rotina de realização e a sensação de recompensa. Assim, os hábitos surgem quando começamos a desejar a recompensa ao depararmos com uma deixa que cria uma rotina. Peraí, você deve estar achando que deu pane no seu sistema, né? E você não está entendendo nada. Então, vamos aos exemplos. Olha só. Em uma pausa no trabalho, um funcionário sempre come um biscoito no refeitório. Esse intervalo é a deixa e a recompensa é se distrair com os colegas, bater um papo ou relaxar. A rotina é comer o biscoito. Então, a regra para mudar de hábito seria escolher algo que te desperta a vontade, a sua deixa. Encontrar uma nova rotina que gere a sua recompensa. Boa parte do nosso dia está recheada de hábitos. Escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar banho. Geralmente são hábitos que praticamos desde crianças e por isso não temos muita dificuldade para realizá-los. Por que então é tão difícil adquirir hábitos novos, encontrar novas deixas? Às vezes começamos uma nova atividade, fazemos ela por semanas e de repente desistimos dizendo: isso não é para mim. Por isso, chamamos a Rafaela Salgado e a Camila Pedrosa para participar da nossa conversa. A Rafaela é especialista em autoconhecimento e a Camila é psicóloga. Ô Camila, o que é um hábito? O hábito, ele compreende um conjunto de comportamentos que a gente desempenha de uma forma muito automatizada, por vezes inconsciente, porque nós fazemos ele com uma certa frequência, ao longo do tempo. Os hábitos são comportamentos aprendidos, então a gente precisa levar em consideração que não depende só do indivíduo para criar e colocar um hábito em prática, depende também do reforço que a gente vai ter, um reforço tanto individual, que compreende a quantidade de vezes que você coloca aquele hábito em prática, quanto mais a gente faz, quanto mais a gente desempenha aquela determinada atividade, maior vai ficando a força dela, então ele vai se tornando um hábito mais arraigado, mais estrutural do cérebro, e também depende do reforço social, do reforço cultural, do reforço do contexto no qual a gente se insere. Criar novos hábitos, tirar planos do papel e agir são coisas que dependem só de nós mesmos? Fala pra gente, Rafaela. Quando a gente fala de criar novos hábitos, de tirar o plano de papel, será que realmente são coisas que dependem de nós mesmos? Uma coisa que é muito interessante a gente analisar é a seguinte: às vezes a gente coloca uma meta muito grande. E a questão é, será que de verdade, para eu começar, eu preciso colocar uma meta tão grande assim? Qual que é uma meta pequena, sabe? Uma meta picada. Às vezes eu penso assim, eu quero emagrecer 10 quilos. Só que, ok, para emagrecer 10 quilos, não sei quanto tempo, quanto que eu preciso perder na semana? Quanto que eu preciso perder no mês? Quanto que eu preciso perder no semestre? E muitas das vezes a gente idealiza uma meta muito grande, coloca lá em cima, só que esquece de entender que todo o resultado que a gente vai adquirir, ele tá muito ligado ao quê? Ao que a gente vai construindo diariamente. Então, é muito importante, por mais que a gente tenha uma meta desafiadora,
por mais que a gente tenha metas, a gente saber ramificar todo esse processo e trazer cada vez para mais próximo da nossa realidade. Porque muitas das vezes, o que acontece? A gente coloca uma meta muito grande e fica super empolgado e motivado, só que se a gente não está acostumado com aquele processo, você não tem um resultado imediato daquilo que você vai construindo, talvez você se desmotive. E a questão é, você não precisa de mais motivação, você precisa de resultado. E talvez trazer a sua meta, trazer o seu objetivo, não só para o macro, mas para o seu dia a dia. Então, coisas pequenas, né? Igual eu dei exemplo de emagrecer. Tem muita gente também em questão de estudo, para estudar para concurso, tem gente que trabalha com vendas. Então, todo esse processo que você faz e poder trazer para uma meta diária, uma meta semanal, uma meta de uma parte da tarde, uma meta na parte da manhã, isso tudo é muito importante. Começa a questionar 2 pontos. O primeiro é você trazer para cada vez mais próximo da sua realidade. E o segundo ponto é, será que de verdade essa meta, esse objetivo, esse sonho me representa? Ô, Rafaela, o autoconhecimento também é importante nesse momento? Quando a gente fala de autoconhecimento, ele é muito importante porque ele está presente em todos os aspectos da nossa vida. Eu me lembro, né, assim, quando eu olho a minha história e eu falo, gente, a primeira vez que eu fiz um curso de autoconhecimento, eu tinha 17 anos. E me chocou muito, porque foram feitas perguntas muito básicas, do tipo, o que eu gosto, o que eu não gosto, se eu tinha um hobby, o que eu mesmo me identificava, o que eu achava que eram os meus dons, os meus talentos. E eu olhava para tudo aquilo e falava, caramba, aonde que a Rafaela tá nisso tudo, sabe? E eu simplesmente não me conhecia. Eu sabia sobre física, sobre matemática, sobre português, sobre todas as matérias, só que quando a matéria era a Rafaela de verdade, eu não me conhecia. E isso me chocou muito. E foi a partir desse treinamento, a partir desse processo de autoconhecimento, que eu comecei a olhar para dentro, que eu comecei a me reconhecer, que eu comecei a entrar em contato com as minhas dores. De eu saber se eu quero buscar algo diferente, eu também preciso sair da minha zona de conforto, também preciso mudar, às vezes, o que não tá dando certo. Então, o autoconhecimento, ele é incrível quando a gente se permite vivenciar tudo isso, sabe? Só que, ao mesmo tempo, ele é um caminho doloroso, porque, às vezes, você escutar algumas verdades, você escutar que você tem que sair da zona de conforto, você escutar que você precisa mudar para ter resultados diferentes, muitas das vezes não é fácil. Então, quando eu falo hoje, principalmente nas minhas redes sociais, da importância de você ter alguém, sabe, para te acompanhar, de você sempre estar se conhecendo, de você buscar ferramentas. Hoje eu falo muito sobre meditação, né, sobre acompanhamentos individuais. Tudo isso é muito válido, porque é como se você desse de verdade um salto quântico na sua vida. Porque aí você para e começa a analisar o que de verdade está te impedindo de vivenciar todo aquele sonho. E não que isso seja fácil, sabe? Mas é ferramentas que a gente começa a estudar, ferramentas que a gente começa a entender, e você fala assim, caramba, por que eu não comecei isso antes? Por que eu não comecei isso um tempo atrás? Por que é tão difícil criar novos hábitos ou encontrar novas deixas? Eu diria que assim, primeiro, que a gente vive na sociedade da informação, né? Então a gente é bombardeado o tempo todo de ideias diferentes, de projetos diferentes, de informações diferentes, e a gente gosta e a gente quer fazer parte de muitas coisas ao mesmo tempo, e daí a gente perde o foco. A gente não sabe exatamente o que é que a gente quer dar atenção e o que é que a gente quer incorporar à nossa vida, porque a gente quer tanta coisa, a gente não consegue estabelecer prioridades. Então a gente se perde, né, num mar de desejos e de coisas que a gente acha que a gente necessita. É muito difícil criar um hábito porque, como eu disse, é preciso colocá-lo em prática com frequência, né? O nosso cérebro, ele precisa automatizar de que aquele comportamento, ele é um comportamento rotineiro. Eu diria que a gente está se conhecendo muito pouco também. A cada dia que passa, a gente sabe menos aquilo que a gente quer pra gente. Né? Nós estamos bastante perdidos nessa sociedade da informação. Então, a gente não sabe quais são os nossos gatilhos. Tudo parece gatilho, parece que a gente quer fazer tudo e aí a gente se cansa e não quer fazer nada ao mesmo tempo, porque é muita coisa para fazer. Então, a gente não está conseguindo encontrar a nossa deixa por uma falta, por uma carência de autoconhecimento também.
né? De saber aquilo que eu quero fazer. Existe uma forma fácil de fazer isso? Eu acho que não existe uma forma fácil de fazer isso. Assim como não existe uma forma fácil da gente incluir nas nossas vidas quase nada que a gente queira, né? Mas é uma forma gratificante, é uma forma que te implica, né? É uma forma onde você, de alguma forma, está fazendo algo por si, está se autocuidando, né? Está fazendo alguma coisa que você de fato quer implementar na sua vida. Então não é uma forma fácil, mas é uma forma gratificante. A gente precisa reconhecer que a gente vai falhar às vezes e que o ócio, que os momentos que a gente vai sentir vontade de chutar o balde, os momentos em que outras coisas vão aparecer na nossa vida, vindas mesmo do ambiente externo, elas vão acontecer e são importantes. E é importante a gente considerar isso não como um fracasso, né? Não como um momento que você está desviando o foco, mas reconhecer o que pode acontecer como parte do processo. Mas isso também é autocuidado. Reconhecer que às vezes a gente não vai ter as condições físicas, emocionais, biológicas, condições de contextos sociais para colocar um hábito em prática. E aí a gente se dá o tempo, a gente se acolhe, a gente se entende e depois disso a gente volta, né, para o lugar onde a gente parou. E o que podemos fazer para começar 2020 de forma ativa, já indo atrás de alcançar nossas metas e realizar nossos sonhos? Quando a gente fala, né, o ano de 2020 está começando, a gente tem aquelas metas de ano novo, de planejamento, daquela listinha. Só que a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: quais metas que você colocou ano passado e que você não deu conta de realizar no ano de 2019? E quais que vêm se repetindo? E como eu falei na parte inicial, é exatamente isso. Será que de verdade essa meta te representa? Será que você só quer mudar ou será que você deseja aquilo? Você quer, sabe aquele sonho que você está apaixonado por aquilo, que você é capaz de fazer qualquer coisa para aquilo acontecer? Então, quando a gente está apaixonado pelas nossas metas, quando a gente está apaixonado pelos nossos objetivos, a gente dá o nosso máximo, a gente dá o nosso melhor, porque aquilo de verdade vira prioridade na nossa vida. E quando a gente fala de realizar, né, quando a gente fala de materializar, eu gosto muito de usar dentro do meu trabalho, até o trabalho, né, que eu fiz com a Júlia Horta, que hoje é Miss Brasil, e o quanto que quando a gente começa a analisar perfis de comportamento de pessoas que têm um destaque, que têm uma relevância, a gente começa a perceber o seguinte: a importância que eles dão para quê? Para a constância, sabe? De você entender que se você quer ganhar uma performance física, se você quer melhorar a sua comunicação, não é uma coisa da noite pro dia, mas é a construção de um sonho, é a construção de prioridades a cada dia. E eu gosto muito dessa pesquisa, né, que foi feita numa escola americana, onde eles observaram, né, eles fizeram com crianças pequenininhas, falaram assim: olha, a gente está disponibilizando esse doce aqui agora, e se você comer depois, você tem duas opções: ou você come esse doce agora, ou você come o doce depois, mas se você comer depois, você vai ganhar em dobro. Então, as crianças que fizeram lá atrás essa escolha de esperar um pouquinho, de esperar remediar o prazer, porque tinha um benefício a longo prazo, eles fizeram um estudo assim depois de 10 anos e perceberam o quanto que eles estão bem-sucedidos hoje, sabe? Então, assim, são coisas que quando a gente começa a entender que se eu tenho sonhos, que se eu tenho objetivos, eu preciso priorizar na minha vida, eu preciso colocar aquele sonho diariamente como algo importante, as coisas começam a acontecer. E aí, vamos colocar tudo isso que aprendemos em ação? Eu vou sair daqui e já vou começar a realizar minhas metas. 2020 é o ano de fazer acontecer. É isso aí, eu também vou correr atrás, Matheus. Uma das minhas metas é fazer você aí, você mesmo que me ouve, a compartilhar esse episódio do Prodscast. Gente, ajudem o Matheus a bater essa meta. E aproveita para seguir a gente também. Olha, a gente tá no Facebook, Instagram e YouTube. É só você buscar por Produtora de Multimeios da UFJF.
Você encontra as outras edições do nosso podcast no YouTube, no Spotify ou no SoundCloud. Muito obrigado pela companhia. Valeu! Este episódio contém produção e roteiro de Matheus Tavares. Apresentação de Matheus Tavares e Bruna Lopes. Edição de Matheus Tavares.